Será que você já ouviu alguma vez na sua vida algum médico falar com você esse absurdo de que mulher não foi feita para menstruar? Todo médico ginecologista deveria ser, antes de tudo, o entusiasta do ciclo menstrual, por saber como que esses hormônios produzidos mês a mês, nessa perfeita harmonia, nessa sincronia, como uma grande orquestra regida por um maestro de hormônios que vão regular todo o seu metabolismo e todo o seu comportamento. Mas, infelizmente, em pleno século XXI, a gente ainda tem que ouvir dentro dos consultórios ou mesmo numa conversa de bastidores, no seu ambiente de trabalho, que a mulher não foi feita para menstruar e que isso é um grande problema. Na verdade, a menstruação nada mais é do que um sangramento fisiológico avisando todo mês que você está com um ciclo menstrual saudável. E mais do que a menstruação, uma das grandes sinalizações de saúde que uma mulher tem é a sua capacidade de ovular. Eu não sei se você já parou para pensar, mas o fato de todos nós estarmos aqui hoje produzindo esse vídeo e você vendo esse vídeo se deve a uma condição fundamental: a capacidade mantida da espécie humana de se reproduzir, de passar, portanto, o seu DNA adiante. E isso, obviamente, depende da fertilidade masculina, que é constante ao longo do tempo, apesar de declinar um pouco com a idade, mas também da fertilidade feminina, que é cíclica e extremamente precisa. E isso não é por acaso. Todo o metabolismo da mulher, o seu comportamento, os seus aspectos imunológicos estão atrelados a esse ciclo menstrual. A verdade é que os hormônios que o seu ovário produz mês a mês, de forma alternada e perfeitamente sincronizada, essa produção é fruto do ajuste metabólico e hormonal e nutricional de vários outros órgãos e sistemas que precisam estar alinhados para que isso aconteça. Portanto, se é uma necessidade fundamental do ser humano, como de qualquer outra, perpetuar a sua espécie, a ovulação é um momento extremamente nobre e que precisa ser regulado por todos esses processos no organismo, porque justamente para se reproduzir, o ser humano precisa estar saudável. E, por um mecanismo de até seleção natural, e muitas vezes, quando você está doente ou tem alguma condição que te ameaça do ponto de vista ambiental, a sua capacidade de reprodução é naturalmente suprimida porque você está mais vulnerável. Você já deve ter visto, por exemplo, uma mulher que numa condição de estresse muito grande começa a ter uma certa irregularidade ou mesmo para de menstruar. Existe toda uma resposta metabólica que o seu corpo desencadeia através de sinalizações hormonais, como por exemplo o hormônio cortisol, que sinaliza para o seu corpo que você está num momento de estresse muito grande. Quando você passa, por exemplo, por uma doença importante, um trauma, um acidente ou até mesmo por uma cirurgia, ou quando você está em uma situação, por exemplo, de um problema familiar, um problema no trabalho que está te demandando uma grande energia emocional, digamos assim, para resolvê-lo, muitas mulheres já devem perceber que esse estresse, que desencadeia esses sinais hormonais para o seu corpo, bagunçaram um pouco com o ciclo, até atrasaram esse ciclo menstrual, fazendo com que ele viesse um pouquinho depois, a menstruação viesse um pouquinho depois daquilo que você esperava, ou até mesmo antes ou subitamente diante de um estresse muito grande. Isso acontece porque, de maneira instintiva e até para proteger a evolução das espécies, quando a mulher está submetida a uma situação estressante, o corpo entende que isso pode ser uma ameaça para sua prole e para aquela mesma mulher que agora, nesse momento de estresse, se ficar grávida, vai ter mais um elemento de dificuldade para se manter. Pense que há milhares de anos atrás, essa situação de estresse poderia ser a fuga de um predador, uma situação de escassez ambiental de suprimentos, de alimentos ou de água, por exemplo, ou a necessidade de se mudar por alguma catástrofe ambiental que tivesse acontecido, como, por exemplo, uma enchente, uma grande tempestade ou um incêndio. Então, hoje, na nossa realidade do século XXI, é claro que as nossas calamidades são menores e nós temos grandes facilidades que permitem que a gente contorne essas situações, mas, obviamente, que a situação de estresse, por causas diferentes, também vai repercutir sobre o seu ciclo. E ele, para você, deveria ser considerado, na verdade, um sinal vital
Quando você vai ao hospital e você vai avaliar lá na emergência se você está com algum sinal de alerta inicial, mais imediato, de que você está doente ou não, o enfermeiro te avalia, pergunta inicialmente a sua queixa principal e logo ele vai medir a sua temperatura, o seu pulso, sua frequência respiratória, a saturação de oxigênio, a sua pressão arterial e, obviamente que não numa situação de emergência, mas para um ginecologista que recebe uma mulher no consultório e quer saber se do ponto de vista hormonal, nutricional, metabólico, emocional e de rotina de vida, se ela está saudável, era fundamental, deveria ser fundamental para um ginecologista medir esse sinal vital de saúde, que é a ovulação. Você já deve ter percebido também, ou deve saber, de alguma realidade de alguém próximo a você, ou se você não é atleta, por exemplo, que quando você desenvolve atividades, exercícios físicos que são mais puxados e restringe muito as calorias que você ingere ao longo do dia, atletas de alta performance em geral fazem isso, né? Maratonistas, por exemplo, atletas de alto rendimento, essas mulheres em geral podem inclusive parar de menstruar. Um mecanismo, um fenômeno que a gente chama de amenorreia central hipotalâmica. Para essas mulheres, apesar de elas saberem que estão praticando uma atividade física, por exemplo, elas na verdade estão, ao restringir calorias e aumentar o gasto, sinalizando para o corpo que muitas vezes elas estão num momento de escassez. E o corpo naturalmente reconhece que no momento de escassez, a reprodução pode não ser uma boa ideia e acaba suprimindo, do ponto de vista central, os sinais bioquímicos hormonais iniciais que são o gatilho para o seu ovário funcionar. E, não por acaso, a gente já pode chegar ao final desse vídeo entendendo que o ciclo menstrual é fundamental para moldar não só a sua capacidade de reprodução, mas também como um feedback. Se o seu corpo saudável alimenta a sua ovulação com os seus hormônios devolve para o corpo também esse combustível saudável. Muitas mulheres experimentam na menopausa o que é a carência de hormônios do ovário. Muitos sintomas começam a aparecer como diminuição do rendimento nas atividades físicas, a piora da vida sexual, a piora do humor, a piora da qualidade do sono, a piora da memória e da linguagem. Em todos esses aspectos da sua vida, os hormônios que você deveria estar produzindo pelo seu ovário são fundamentais. Estrogênio, progesterona e testosterona não são seus adversários, mas são hormônios fundamentais que garantem que você seja quem você é e que você se sinta bem com o seu ciclo. Todas as vezes que nós suprimimos esses hormônios, bloqueando o seu eixo por efeito de anticoncepcionais hormonais, isso não representa para você nenhuma vantagem, que não talvez uma vantagem logística, de não querer menstruar ou não querer engravidar naquele momento. Mas lembre-se de que nós não podemos ter tudo, como a gente sempre ouve desde pequeno. Para fazer algumas escolhas na vida, nós vamos muitas vezes abdicar de outras. E nesse caso, especificamente, substituir o seu ciclo por hormônios artificiais pode te custar uma queda drástica na sua qualidade de vida emocional, sexual e na sua rotina diária, inclusive nos seus relacionamentos, na sua capacidade de responder à atividade física, na sua disposição. Então é fundamental a gente entender e se livrar de uma vez por todas dessa ideia ultrapassada, mas cada vez mais difundida, de que ovulação e menstruação são uma desvantagem ou uma ameaça. Com os métodos naturais hoje, nós podemos observar tranquilamente a janela fértil de uma mulher que vai durar ali em média 7 dias, uma semaninha mesmo, e, de acordo com a sua intenção, espaçar gestações ou aumentar as chances de gravidez direcionando as relações sexuais para esse período, sem se expor a efeitos colaterais indesejáveis dos hormônios que bloqueiam seu ciclo e atrapalham você a ser quem você é na sua melhor versão. Muitas mulheres, inclusive, acham que, pelas pausas na pílula, nas injeções, as substituições dos anéis vaginais ou dos implantes, estão tendo pausas de sangramento e que isso é fisiológico e de alguma forma está renovando o seu endométrio. Mas essa ideia de que a pausa do anticoncepcional gerando um sangramento é também uma pausa fisiológica para uma renovação do endométrio e que faz bem ao seu metabolismo, na verdade é uma grande ilusão. Essa pausa do anticoncepcional
gerando um sangramento semelhante ou não a uma menstruação, na verdade foi apenas uma jogada de marketing para que a mulher se sentisse sem perder a sua natureza ou a sua essência com sangramentos periódicos. Do ponto de vista fisiológico e de programação metabólica, essa pausa do anticoncepcional gerando uma descamação artificial do endométrio em nada tem a ver com a sua menstruação. E todos os benefícios da sua produção endógena, natural de hormônios, com o bloqueio do eixo pela pílula, serão perdidos por substituição de um hormônio que é parecido com o seu, mas não é igual. E se você quer conhecer mais sobre os métodos naturais e se livrar dessa vida de ilusão de que você está menstruando no intervalo da pílula, eu te convido a continuar me acompanhando aqui em todos esses vídeos e conteúdos que a gente lança periodicamente aqui no YouTube, para você aprender cada vez mais a conhecer e entender o seu corpo e viver de bem com ele.